E aí, gente, beleza? Quem fala aqui é a Agnes. Aqui é a Mayara. E hoje a gente vai fazer um vídeo mais ou menos do estilo do Ano a Ano, só que a gente vai falar sobre estágio. Estágio nosso de cada dia. Amém. E basicamente a ideia é a gente contar algumas experiências que a gente já teve. Só lembrando que o estágio não é obrigatório no curso de design, mas é sempre uma ótima e excelente experiência, até você ter uma noção se realmente isso que você quer da sua vida, porque o estágio vai mostrar na prática, na real, quais são as dificuldades, nas partes boas de se estar ali. Então basicamente é isso, beleza? Então vamos lá? Basicamente, estágio, como a Agnes falou, na UFAL não é obrigatório. Pelo menos pro curso de design, pro curso de arquitetura, ele é obrigatório. E pra nós, a gente fez o estágio e foi muito importante, principalmente porque a gente tem uma noção do que é realmente a profissão na prática. Muitas das coisas que a gente aprende de teoria na faculdade, a gente leva na prática nos estágios. Esse primeiro estágio que eu fiz na minha vida, eu fiz quando eu tava no colegial. Porque eu fiz colegial junto com o ensino médio, né? Que era junto com técnico de multimídia, e no caso lá eu tinha que fazer estágio, lá era obrigatório, só que era tipo um mês de estágio. A parte boa foi que ele serviu, na verdade, pra eu escolher o caminho que eu queria, porque eu tava entre marketing, publicidade e propaganda e design. E aí eu fui parar numa agência de publicidade. E eu descobri que eu não queria fazer publicidade por causa desse estágio. Porque, meu, era um estágio, tipo assim, ok, era um estágio, beleza, deu pra aprender, mas, cara, percebi que pra mim, no meu caso especificamente, não dava certo. Era um tipo de emprego e de serviço que eu não tava afim de fazer. Meu primeiro estágio, ele também foi numa agência de publicidade, mas eu já estava fazendo a faculdade. E ele não foi aqui em São Paulo, ele foi na minha cidade natal. Então, ele era uma coisa que entrava dentro dos padrões que eu achava que ia ser um emprego, mas ele também saía completamente fora dos padrões que eu achava que ia ser um emprego. Porque era dentro de um escritório, eu trabalhava na frente de um computador, igual todos aqueles estereótipos de imagens de filmes de empregos que você vê. Mas ao mesmo tempo, a relação que eu tive com meu chefe, com os demais empregados da empresa, era completamente diferente do que eu imaginava que ia ser. Você tem essa questão de você tem que ser formal com as pessoas, mas você não precisa ser aquele extremo formal, de você precisa estar de gravata, de saia apertada e de blazer. Apesar de que eu gosto de usar blazer, eu gosto por causa do estilo, não porque é necessário fazer isso. As condutas de cada empresa diferenciam nos tipos de vestimentas que você pode usar. Nós, designers, a gente tem uma liberdade um pouco maior de escolhas de roupas. A gente pode usar roupas um pouco mais despojadas. Eu poderia usar um moletom da faculdade e não ter problema. Sim. Então isso é uma das coisas que mais me impressionou, na verdade. Não, eu já fui em escritórios que o pessoal tava de havaianas, né? Então, tipo, depende muito, muito assim, da ideologia do escritório. Tem muito escritório de design que ele ainda é meio padrãozinho, tradição, e aí você tem que ir mais arrumadinho. Mas, cara, tem estágio ou escritório que o pessoal é muito de boas. Sim. E aí o pessoal fica de havaianas, bermuda, vai, sabe? Agora tem outros que você já precisa estar super formal, porque às vezes você vai conversar com o cliente todos os dias e você precisa apresentar mais formal. Nessa que eu trabalhei nessa agência de publicidade, eu trabalhei menos de 6 meses, menos de um semestre. Mas foi o suficiente também para eu perceber que não é algo que eu gostaria de trabalhar com. Eu não gosto muito de publicidade, pelo fator que é algo muito corrido. Não que as outras áreas que eu trabalhei também não sejam corridas, elas são. Só que a demanda para isso foi muito grande. E é algo bem diferente. Eu sempre trabalhei dentro da área gráfica do design. Eu nunca trabalhei dentro da área de produto. Só que mesmo dentro da área gráfica, você tem outras áreas. Então, por exemplo, você tem essa área de publicidade, que você vai trabalhar principalmente com mídias sociais, que era algo que estava bombando na época que eu comecei a trabalhar, já era o que estava vindo, mas veio com muito mais força essa questão de trabalhar com mídias, com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Então Nossa, era algo muito... aí é extremamente corrido, porque é publicação todos os dias. Publicação todos os dias, e às vezes era publicação de 3 posts no dia. E assim, não é normalmente só um cliente numa agência de publicidade, são vários clientes. E a agência que eu trabalhei ia do mais formal, que era tipo, trabalhando com engenheiros, arquitetos, até o mais informal, trabalhando com uma hamburgueria. Então você tinha uma variação muito grande. E isso é uma coisa boa de agência de publicidade. Você vai trabalhar com muitas coisas, mas é algo muito rápido.
Ah, e também é muito bom você aprender ferramentas, né? Porque, tipo, no meu caso, o meu segundo estágio foi, depois na faculdade, né? Foi numa empresa focada em web. E, tipo assim, eu cheguei sem saber nada de HTML, CSS. E eu saí de lá, tipo, conseguindo fazer muita coisa a ver com isso, porque eu só fazia isso, né? A gente basicamente trabalhava ou com sistemas, eu trabalhava, na verdade, com a parte de front-end. Então, era a parte de layout, basicamente. E aí tinha que construir sites, construir sistemas de gerenciamento deles, focar nisso. Então, assim, foi uma hora realmente, assim, foi muito bom pra poder conhecer essa área e conhecer mais ou menos como que é o meio. Sim. Né? Apesar, de novo, de não ser também a área que eu gostaria de trabalhar, eu gostei bastante dela, porque eu aprendi muito. Então, pensa assim que o estágio, você não precisa chegar, tipo, chegando assim, pessoa perfeita, sabe, fazer tudo. Estágio é pra você aprender, na realidade. É complementar para tua faculdade ou para o curso que você está fazendo, independente de qual ele seja. Você está aprendendo dentro de um ambiente de trabalho real. Isso que é o importante. No meu segundo estágio eu também aprendi muito sobre ferramenta. Eu já tinha uma noção do sistema Adobe, mas foi tipo o estágio onde eu mais aprendi sobre esse sistema. E foi dentro de uma editora. Mudou completamente. Eu já não fazia publicações de posts, eu fazia livros, eu fazia artigos, relatórios para serem impressos. E impressão física mesmo. Então eu aprendi muito também sobre a questão de conversar com suporte técnico, com gráficas, para você conseguir entender essa linguagem de como você vai mandar para uma gráfica para você conseguir imprimir. E é muito chato, você tem que ser, tipo, você tem que entender toda essa linguagem que eles têm pra você conseguir mandar pra eles e eles entenderem como é que você deve imprimir isso. Mas você tá num estágio, você responde uma pessoa que vai ser responsável por você. Seus erros é pra você aprender como é que você deve se comportar no futuro, dentro de realmente de uma organização empresarial onde você vai ser um contratado. Isso dá pra perceber bastante quando eu entrei no meu terceiro estágio. Que mesmo tendo cometido alguns erros, era muito claro que, independente do que acontecesse, o meu chefe, na época, iria responder pelos meus erros. Ele iria me ensinar todas as coisas. E meu terceiro estágio ele foi dentro de web design também. Então eu saí de publicidade para editorial para web. Todas essas áreas ainda estavam dentro de design gráfico. E o legal na área de web design é que eu voltei um pouco para mídias sociais, mas eu também aprendi muito sobre edição de vídeo, de animação. Então foi algo bem interessante, porque às vezes a gente fazia essas coisas para mídias sociais, mas era muito mais animado. Então você tinha que ter essa questão de aprender novas ferramentas para você conseguir criar novos projetos. Então o estágio permite muito isso. Sim. Não, e sem falar que isso também com certeza ajuda muito pra faculdade. Pra mesma matéria de ferramentas, na FAO a gente não tem nada. Você tem que correr atrás de aprender todas as ferramentas, seja elas de gráfico ou seja elas de produto. Existem ferramentas para ambos os lados. E aí no caso dos estágios, é hora tipo, de aprender a ficar muito rápido nelas, né? Sim. Eu aprendi bastante essa parte, principalmente Illustrator, InDesign, Photoshop, se usa bastante, né? Eu cheguei a usar, acho que mais pra motion graphic, já pra parte de web, mas aí era um pouco menos. Não era o foco, né? Mas é bem útil, assim. E também, isso também te cria uma parte de responsabilidade muito grande. Porque, de novo, né? Como é pra cliente e é uma pessoa que realmente vai usar e tá pagando por aquele serviço, o peso é muito maior do que um projeto que você vai entregar no final do semestre, sabe? Você começa a perceber isso quando você começa a estagiar ou trabalhar, que tua postura acaba mudando. Principalmente quando você olha pra trás e olha os seus trabalhos no primeiro ano. Eu fico olhando meus trabalhos no primeiro ano e fico tipo, meu Deus, o que eu tava fazendo? Hoje em dia eu tenho muito mais experiência e eu tenho mais ferramentas que me auxiliariam a fazer esses trabalhos. E também tem essa questão de percepção. O cliente é uma coisa muito... que dá uma pressão muito grande em cima de você. É um pequenininha. Que lindo. Não, mas é verdade. Muita coisa tipo pra ontem. Isso é uma coisa que eu não gostei muito de publicidade. É tudo pra ontem. Você tem que estar correndo sempre. Então, tipo, essa questão de você tem um trabalho que você precisa entregar daqui 3 meses, 4 meses... é raro. Nossa. Não é que não exista. Existe mais, mas não dentro tanto da área do design gráfico. Outra coisa também que é bom trabalhar, pelo menos em estágio, é que a gente sempre trabalha com tempo responsável, né? Então você também aprende a trabalhar muito mais em equipe, porque, querendo ou não, você faz trabalhos em
um grupo na faculdade, só que é uma coisa muito assim, meio que horizontal, sabe? Sim. Aí quando você vai pro estágio, você acaba tendo um pouco da hierarquia, mas também, tipo, como lidar com a situação e como lidar com pessoas, que é uma coisa bem difícil. Isso cai principalmente nos tipos de personalidades que a gente tem. Uma pessoa extrovertida vai lidar muito facilmente com um grupo de pessoas do que uma pessoa introvertida. Mas às vezes, essa questão de comunicação, de você conseguir entender quem é seu superior ou quem tá do seu lado e também falar um pouco quais são os seus problemas, não é aquela questão de, meu Deus, isso é muito chato, o que eu estou fazendo dessa vida? Não, é você virar e falar, poxa, eu tô com uma dúvida nesse problema aqui, você pode me ajudar? Isso é algo muito importante, não sofra sozinho. Verdade, tem uns coleguinhas pra sofrer junto. A gente tenta ajudar sempre que é possível. Então, dúvidas que você tiver, outras questões que você queira conversar, se você teve uma ideia, puta, eu tive uma ideia super brilhante e eu acho que ficaria melhor do que essa coisa que a gente tá fazendo, converse. Mas também tá um pouco de cuidado com isso, porque uma coisa também que acontece bastante em estágio é que você se empolga muito, aí você quer, nossa, eu quero fazer uma coisa super, hiper, mega blaster, louca, só que alguém vai lá e te dá um corte, assim. Porque, querendo ou não, tem muitas vezes assim, depende muito de cliente pra cliente. Tipo, tem cliente que é super, hiper extrovertido. Tipo, Vamos! Eu lembro que na época que eu fiz estágio na publicidade, ele chegou a fazer uma cervejaria, que era super cool, assim, o estilo dela. E aí o outro era, tipo, uma espécie de um banco. E aí, tipo, o negócio é tudo travadão, certinho. Aí tem regras Você só assim, pode usar sabe? Arial e Times New Roman. Então, e, tipo, eles também não querem muita inovação, porque eles já estão estabelecidos daquela forma. O outro já não, é tipo, gente, viaja, seja feliz. Entenda qual é o perfil do seu cliente, qual a identidade visual que eles estão trabalhando. E se você tiver uma ideia, converse com o seu companheiro de trabalho, com o seu chefe, e verifique se você tem essa abertura para você conseguir inovar. Às vezes, você realmente não consegue. Mas se você ficar calado o tempo todo, você também acaba não ajudando muito. Então, conversar, comunicar suas ideias e suas dúvidas é algo muito importante. Sim. E também não entenda mal, tipo, se alguém te vê dar, não é porque, tipo, a pessoa tá sendo cruel, sabe? Porque às vezes realmente não cabe. Se tu querer transformar uma campanha que é pra uma coisa séria, uma coisa divertida, pô, não vai dar certo. Mas é algo importante você entender qual a sua mensagem pra você conseguir inovar. Mas deixar de se comunicar, acho que é a principal mensagem. Mas sempre use o estágio pra poder evoluir com pessoas, sabe? Seja na comunicação entre elas, seja também nas suas outras habilidades, e aproveite muito e, tipo, tente fazer o máximo que você puder até poder descobrir, tipo, é isso que eu quero, ou não, definitivamente não é essa profissão que eu quero, ou talvez não é essa carreira. Ou não é essa área que eu quero. Sim, e tem empresas de vários estilos. Isso é uma coisa bem bacana. Pesquise as empresas que você quer trabalhar, sabe? Seja a top de linha, aquela que é o seu sonho de consumo, ou então, tipo, aquela que você não conhece. Talvez você descubra uma coisa que você nunca viu, ou então você tenha certeza do que você quer. Vale muito a pena descobrir quais são essas empresas, qual é o histórico dessas empresas, porque você também consegue entender melhor qual o perfil que você vai trabalhar com. Quando você está fazendo a entrevista, é você também entendendo como é que é essa empresa. Às vezes vale a pena você perguntar e conversar com essas empresas do tipo, poxa, eu tenho a possibilidade de crescimento? Não, qual a visão da empresa daqui 5 anos? Aonde vocês querem chegar? Ou então, o que a empresa acredita que o design é? É muito importante você ter uma noção disso para você também saber se você vai se sentir confortável o suficiente para continuar trabalhando lá. Estágios é sempre interessante você ficar durante 1 ano lá, porque normalmente os contratos de estágio é durante 1 ano ou de 6 meses, mas que eles podem ser prorrogados. E se eles são prorrogados, até acabar o seu estágio, você pode até ser efetivado na empresa que você está estagiando. Então é bom você entender como é que funciona essa empresa para você, se você quiser continuar lá, ter um bom relacionamento com eles. Evoluir, né? E passar os estágiozinhos lá. Agumon Digivolve para! É isso pelo vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Saiu um pouco mais no estilo vlog, mas era algo que tinha uma galera já pedindo sobre como foi os estágios, mais sobre nossas experiências. Se vocês quiserem algo um pouco mais técnico de como vocês devem fazer para fazer um estágio, como conseguir entrevistas, portfólio, deixa aí nos comentários.
Se vocês curtiram o vídeo e querem mais algo nesse estilo de vlog, a gente pode perguntar para os outros membros do PA ou até mesmo outros colegas que fizeram estágios e podem compartilhar suas experiências. Então deixa seu like pra gente saber disso. Ah, isso pode também virar uma série, né? Ou tem uma parte 2, né? Ou tem uma parte 2 ou 3, ou pode virar uma série. E se vocês gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. E é isso, gente. Até. falou!